Olá, irmãos, paz e graça seja com todos. Louvado seja o nome do nosso Deus por ter nos concedido a graça de termos a sua santa palavra, a Bíblia e Espírito de profecia, nesses últimos dias tão turbulento, cheio de tanta apostasia e de tanto engano, em que o diabo, diz a palavra de Deus, desceu até esta terra e tem grande ira, muita ira contra cada ser humano. Não apenas contra o povo de Deus, pois a Bíblia diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, foi fazer guerra ao restante da mulher, ao seu remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Mas a todo ser humano Satanás tem raiva, porque todo ser humano foi comprado pelo sangue de Jesus. Irmãos, nós iremos dar continuidade ao estudo que vem tratando da apostasia da nação de Israel, por desconsiderar a sua história passada. Sim, a apostasia da nação de Israel, por desconsiderar a sua história passada. Haverá tentações e ciúmes e murmurações, e haverá rebelião declarada, como está registrado quanto ao antigo Israel. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 358. Estamos seguindo os passos do antigo Israel. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 75. O moderno Israel está rapidamente seguindo os rastros deles. Estamos repetindo a história daquele povo. Olha só. Estamos repetindo a apostasia daquele povo. Estamos percorrendo o mesmo rumo que aquele povo tomou, mas como igreja não sabemos. Como igreja nós não sabemos, como igreja nós desconhecemos que estamos seguindo os passos do antigo Israel. Ellen G. White, Mensagens Escolhidas, fala de um reavivamento e reforma. E hoje muitos estão buscando reavivamento e reforma. Mas o verdadeiro reavivamento e reforma não vai acontecer entre o povo de Deus até que este povo recapitule a sua história passada, reveja todos os passos do antigo Israel e do Israel moderno. Porque quando nós recapitularmos a nossa história, nós iremos ver que estamos muito distante dos planos de Deus. Estamos muito distante daquilo que Deus traçou para nós. Aí sim, nós iremos agora lançar mão da justiça de Deus, lançar mão do seu grande amor, para nos reconduzir de novo no caminho da verdade. Mas se nós, como povo, como igreja, como indivíduo, não recapitularmos a nossa história, não investigarmos todos os ensinos, todos os pilares que Deus levantou, que tornou a Igreja Adventista do sétimo dia aquilo que realmente ela era, não haverá reavivamento e reforma. Se nós analisarmos, após o retorno de Babilônia, Esdras agora começa a examinar, a investigar todos os manuscritos, tudo aquilo que havia sido escrito pelos profetas. Agora ele levou essa mensagem perante o povo e houve um grande reavivamento e reforma.
Nós precisamos hoje sairmos de Babilônia. O pastor A.T. Jones, ele diz, sair de Babilônia não é simplesmente sair de uma estrutura física, mas sair de Babilônia é sair de um conceito, de uma mensagem errada. Isso é sair de Babilônia. Então nós precisamos sairmos de Babilônia e precisamos buscar a Deus, recapitulando toda a verdade que Ele nos deu, para que possa acontecer o verdadeiro arrependimento, ou seja, o verdadeiro reavivamento. Em Desejado de Todas as Nações, a página 36 diz assim: mas os judeus haviam procurado monopolizar a verdade, que é a vida eterna. Entesouraram o vivo maná, que se corrompera. A religião que tinham buscado guardar só para si, tornara-se um tropeço. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. Eles estavam, o quê? Pregando um falso Evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumento de Satanás para a sua destruição, diz Ellen G. White. Eles haviam o quê? Se tornado instrumentos do inimigo. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representantes de Satanás. O povo havia o que? Se tornado representante de quem? De Satanás. O povo deixou de recapitular sua história passada, o povo não examinava a verdade e o povo se tornou um representante do inimigo, pecando contra Deus. Então, a palavra de Deus mostra que a nação de Israel havia o quê? Se apostatado de Deus. Havia entrado em uma apostasia tremenda. Nós iremos ler um pequeno livro. Esse pequeno livro, a Apostasia Ômega, diz assim: o que é apostasia? O autor foi um grande baluarte da verdade. O que é apostasia? Para começar, definamos a palavra. O Dicionário Universal da Língua Portuguesa dá texto, editora diz: abjuração, defecção, deserção da fé, renúncia, abandono de um partido político, de uma teoria ou doutrina. À medida que nos examinamos de acordo com esta definição, nós, como leigos, líderes e pastores adventistas do sétimo dia, devemos perguntar-nos: estamos em apostasia? Se analisarmos a história da Igreja de Deus ao longo dos séculos, encontramos esta trágica e em quase todas as gerações. Aí ele cita Isaías, capítulo 30, versos de 8 a 14. Vai agora, escreve isto numa tábua perante eles, e aponta num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos,
filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, diz aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade, e fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante vós. Pelo que assim diz o Senhor de Israel: visto que rejeitais essas palavras, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito, no instante. Ele se quebrará como vaso do oleiro, será despedaçado a ponto de não achar entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da cisterna. O autor continua: apostasia, rebelião contra as ordens de Deus, seu plano, sua lei. Nos dias de Nabucodonosor, Deus permitiu que a igreja fosse levada em cativeiro por 70 anos por causa de uma terrível apostasia. Na medida em que não havia outra solução. Ele cita 2 Crônicas, capítulo 36, versos de 15 a 16, versos 19 a 20. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra sem cessar por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram a fogo e destruíram todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e se tornaram servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então nós olhamos agora, nós estamos olhando aqui e vendo o que foi que levou a nação de Israel cativa para a Babilônia. Foi a sua rebelião contra Deus, foi a sua apostasia de Deus, a sua apostasia da verdade. Se apostataram completamente, que Deus agora teve que chicoteá-los através de uma nação pagã. Nós iremos ler aqui um comentário muito importante. Esse comentário faz parte de 4 fitas cassete, muito antiga, que foi traduzida para o português, e ele está em formato de um documento de muitas páginas, e esse documento ele vem tratando da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de sua apostasia. O autor foi um grande pastor adventista do sétimo dia, e olha o que ele diz nesse documento, no início dessa fita cassete que foi traduzida e transcrevida para o português. A Igreja Adventista do Sétimo Dia pode ser dividida basicamente em 4 partes: médica, educacional, ministerial e lar adventista. Cada parte é importante no todo. Quando uma parte é afetada, essa afeta diretamente as 3 partes restantes, seja para o bem ou para o mal. A estrutura básica da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia data formalmente do ano de 1863, quase 23 anos após o início do movimento, em 1844. Aquela foi a geração que deveria ter visto a vinda do Senhor, diz o autor. Mas não foi. Desde então, mais 2 gerações já passaram e estão no seu descanso.
ou na sua aposentadoria. E a minha geração, a quarta geração, é estar caminhando também em direção dos atos finais de sua apostasia. A palavra apostasia significa simplesmente desviar-se e a outra direção, ou abandonar-se princípios, fé ou crenças. Nessas primeiras quatro mensagens que estarei dando, vocês verão porque é a minha convicção que nós, como organização, completamos o círculo da apostasia, diz o autor. Então, se nós devemos analisar essas quatro estruturas que torna a Igreja Adventista do Sétimo Dia: educação, médica, ministério e lar adventista. São essas quatro áreas. E devemos perguntar: o sistema educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia está em apostasia? Devemos perguntar: o sistema ministerial da Igreja Adventista do Sétimo Dia está em apostasia? Devemos perguntar: o sistema médico da Igreja Adventista do Sétimo Dia está em apostasia? Devemos perguntar: o sistema lar está em apostasia? E devemos perguntar e examinar, recapitular os ensinos que o Senhor nos ministrou no passado. Não recapitular, mas não examinar os livros atuais que estão sendo publicados e colocados nas prateleiras de nossas livrarias, mas recapitular e examinar nossa história passada, os ensinamentos que o Senhor nos ministrou no passado, diz a profetisa do Senhor, diz a palavra de Deus. Então, nós estamos olhando, o dicionário nos mostrou o que é apostasia: é desviar-se de princípios, é retornar, é abandonar a fé. É simplesmente isso. Mas nós, adventistas do sétimo dia, é muito fácil para nós aceitarmos que o povo de Israel se apostatou, que abandonou a verdade, e por esse motivo agora Deus levanta um movimento no ano 27. Nós enxergamos e falamos: não, o povo de Israel realmente se apostatou. Olha, se apostatou aqui, 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 aqui. Mas quando nós abrimos a boca e falamos que nós, adventistas do sétimo dia, que a nossa igreja está apostatada, que a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia está em apostasia, é como se o mundo acabasse. A maior parte do povo de Deus, até mesmo daqueles que se dizem da verdade presente, viram as armas. Não aceitam de maneira nenhuma que nós, como igreja, estamos em apostasia, que a liderança de nossa igreja está apostatada, se desviou de Deus. Leiamos. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 75 e página 76, diz assim: foi-me mostrado que o espírito do mundo está levedando a igreja rapidamente. Está seguindo o mesmo caminho do antigo Israel. Olha o que a profetisa diz: existe o mesmo abandono do sagrado chamado como povo peculiar de Deus.
Estais participando das obras infrutuosas das trevas. O vosso concerto com os infiéis provocou o desagrado divino. Não conheceis as coisas que tocam a vossa paz, e estas estão sendo rapidamente encobertas de vossos olhos. O vosso descuido em seguir a luz vos colocará numa posição mais desvantajosa que a dos judeus sobre os quais Cristo se lamentou. Olha só o que Deus tem falado a nós. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral da igreja é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados e atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvida e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Serviço Cristão, página 38 e 39. A mundanidade na igreja trouxe como consequência a rejeição da mensagem de Deus no ano de 1888, diz o autor do livro. Esta era muito pior do que a dos judeus que Cristo havia denunciado. Ellen G. White descreve desta maneira a trágica condição da igreja no ano de 1882. Aqui, Ellen G. White está descrevendo a condição da igreja adventista, do movimento adventista, antes de receber a mensagem de 88. Agora, Deus envia uma mensagem para que essa igreja saísse da apostasia, que ela estava em apostasia. A igreja adventista do sétimo dia começou a entrar em apostasia em 1859, quando ela começou a entrar no estado de Laodiceia. Agora Deus chama a igreja de novo para a verdade. O autor diz: esta condição existia por causa da dúvida, da incredulidade e da indiferença para com os testemunhos do Espírito de Deus. No ano de 1882, estávamos num estado de contínuo retrocesso. Podemos dizer que somos diferentes atualmente, que estas declarações não se aplicam a nós? O autor diz: a profetisa responde a essa pergunta. Uma coisa é certa, e prontamente compreenderemos: a grande apostasia a qual se está desenrolando aumentará, fortalecendo, continuará desta forma até que o Senhor desça do céu com aclamação. Está em especial testemunho, série B, número 7, página 57. E ela diz mais, Deus mostrando àquela profetisa que a apostasia da qual a igreja havia entrado iria continuar até que Deus descesse do céu. Pois logo tivemos a apostasia alfa e mais tarde entrou a apostasia ômega. A igreja, ela está em apostasia. A igreja, o movimento, a organização está em apostasia. Se você tiver coragem, examine as 4 áreas da qual a igreja é formada.
médica, educacional, ministerial e lar adventista. E você vai ver como essas 4 estruturas foram lançadas por terra, pela liderança da nova teologia. Continuemos. Leiamos Isaías capítulo 1, versículo 21. Nós iremos ler na versão King James. Diz assim: como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo, a retidão se alojava nela, mas agora assassinos. Aqui Deus proferiu através de Isaías essa mensagem à nação de Israel naqueles dias e diz: olha, como a cidade fiel, como a igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus, se tornou uma prostituta. Ou seja, abandonou o seu legítimo esposo. Foi atrás de outros amantes. Abandonou o seu legítimo esposo e se tornou o quê? Uma prostituta. Se prostituindo com os reis da terra, com os pagãos. Agora, isso aqui está no Velho Testamento. Isso aqui é o Velho Testamento. Isso aqui foi dirigido para a igreja judaica, a nação de Israel, que era a menina dos olhos de Deus. O autor diz assim: se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo. A retidão se alojava nela, mas agora só assassinos, só bandidos. Os líderes desse povo se tornaram assassinos, bandidos. Agora, isso bem aqui é um Testemunhos Seletos, volume 3, que a mensagem que está aqui não é dirigida à nação de Israel. A mensagem que está aqui é dirigida à igreja adventista do 7º dia. É por isso que é chamado os testemunhos para a igreja adventista do 7º dia. Certo? Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp, Cristo Nossa Justiça, e ali nesse grupo eu sempre fui visto com maus olhos, certo? As minhas mensagens eram umas alfinetadas na liderança daquele grupo. E o grupo se tinha por título Cristo Nossa Justiça, de mensagem de verdade não se pregava. Eu sempre falei lá dentro e falo em todo lugar. E quando foi um dia eu citei esse texto. E esse texto, eles queriam que eu me retratasse por ter citado esse texto, porque disseram que esse texto não se aplicava à igreja adventista do 7º dia. E por isso eles me excluíram do grupo. Certo? Mas esse grupo diz que aceita a mensagem e que está pregando a mensagem verdadeira. Mas como é que pode estar pregando uma verdade se não aceita a repreensão? Se não aceita o que Deus está dizendo que somos? Se nós não reconhecermos o que somos, o nosso estado, como poderá haver reavivamento e reforma? Estaremos cegos. Estaremos cegos. Para sairmos da cegueira, precisamos aceitar o colírio. O colírio para podermos enxergarmos. Olha o que diz a palavra. Que pode sinceramente dizer: nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? É uma pergunta que ela faz. Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, tirando-as por a descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele então: não ver como eles pretensiosamente encobriram o seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. A casa de meu pai é feita casa de venda, um lugar de onde partiram a presença e glória divina.
Por esse motivo é que há fraqueza e falta de força. Ou seja, o que torna a igreja forte é a presença do Espírito Santo. Uma igreja poderosa que causa temor aos seus inimigos. E Ellen G. White diz aqui que dentro da nossa igreja há fraqueza e falta de força. Por quê? Porque a igreja se tornou o quê? Uma prostituta. A igreja se tornou o quê? Prostituta. E eles disseram, você está chamando a igreja de Babilônia. Eu falei, não estou chamando a igreja adventista de Babilônia. Porque em nenhuma parte Ellen G. White diz que é Babilônia. Mas ela diz que é prostituta. Ellen G. White aqui está citando o quê? Isaías 1, 21. Mostrando que a história do passado se repete. Ela mesma está dizendo que se repete em vários livros. Devido à igreja ter se desviado dos princípios, deixado de ter recapitulado sua história passada, recapitular os ensinamentos que Deus deixou, o mesmo que aconteceu com a nação de Israel, está acontecendo com a igreja adventista do sétimo dia, que é o Israel moderno. A palavra de Deus diz que está se repetindo. Está se repetindo. A igreja, ela se uniu com o mundo. Olha só o que nos diz. Vamos ler o comentário. Eu não sei por que o IAG não publica esse livro. Cartas às Igrejas. Importantíssimo esse livro. Certo. Trata de tudo o que aconteceu ao movimento do ômega da apostasia. Na década de 1950, a liderança americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia entrou em acordo com líderes porta-vozes evangélicos americanos, Martin e Bauhaus, para que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não mais fosse considerada uma seita, mas sim uma igreja como as demais igrejas evangélicas. Tanto assim que já em 1959, a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a fazer parte como membro cooperador do Concílio Nacional de Igrejas dos Estados Unidos, uma organização ecumênica. Para tanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria abdicar de certas doutrinas fundamentais dos pioneiros adventistas, as quais são apoiadas pelo Espírito de Profecia de Ellen G. White. Dentre essas doutrinas fundamentais está a encarnação, a qual os evangélicos e católicos creem que Jesus encarnou com a natureza de Adão antes de sua queda. Ou seja, sua natureza seria isenta ou imune às paixões e às leis da hereditariedade, a que estão sujeitos os filhos de Adão depois de sua queda. Assim, a partir de 1957, os teólogos adventistas passaram a ensinar que Jesus veio com a natureza sem pecado de Adão, antes de sua queda, ao contrário do que ensinavam os pioneiros e a senhora Ellen G. White. Jesus seria apenas nosso substituto e não nosso exemplo a ser seguido. Com essa mudança teológica, o mundanismo entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com o ecumenismo. Na ocasião, uma das raras vozes oficiais que se levantaram contra esse compromisso apóstata foi a do pastor Andrias, conhecido entre nós brasileiros como o autor do livro Ritual do Santuário. Depois de tentar, em vão, fazer-se ouvir pela liderança apóstata da igreja, ele escreveu 6 longas cartas às igrejas adventistas do sétimo dia, a igreja adventista de todo o mundo, denunciando toda essa conspiração ecumênico-doutrinária. Devido ao protesto do pastor Andrias, a Associação Geral, em 6 de 4 de 61, tirou as suas credenciais e sua pensão por aposentadoria. Só depois que uns irmãos do sul da Califórnia, revoltados com a injustiça feita pelo pastor Andrias, ameaçaram não encaminhar mais o dízimo à organização, é que a Associação Geral voltou a pagar
sua aposentadoria, mas isso já perto de sua morte, que ocorreu em 19/2/62. Em 1/3/62, após sua morte, a Associação Geral restaurou as credenciais do pastor Andreas. Então aqui está esse livro mostrando, certo, o casamento, a união que houve entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as filhas de Babilônia. As filhas de Babilônia, o mundo, Satanás. E em toda a união matrimonial, o que é que vem depois? Quando há um casamento, logo em seguida vem o quê? Um filho. E entre a união ilícita da Igreja Adventista do Sétimo Dia com o mundo, com as filhas de Babilônia, surgiu um filho chamado o Ômega da apostasia. Questões sobre doutrina. Esse livro foi o fruto da união entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o papado, as filhas de Babilônia, o mundo. E nesse livro foram contidos os novos ensinamentos, novos princípios daquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se tornaria o que é hoje. Aqui nesse livro ela pisou, colocou em esquecimento os principais pilares, as principais verdades contidas nesse pequeno livro. Certo? Então aqui é o filho ilegítimo de um casamento ilícito entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o mundo. Certo? Então, os irmãos me cortaram do grupo porque eu preguei a verdade, porque lá eles não querem saber de verdade. Eles ficam engolobando, dizendo, pode ser perfeito, pode ser perfeito, pode ser perfeito, mas não mostra o que é perfeição. Certo? Não mostra o que realmente é reforma, a reforma de quê? Então, irmãos, aqui nós estamos mostrando não o eu carnal, mas nós estamos mostrando a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está mostrando que a Igreja de 27º dia, ela é prostituta, ela é uma prostituta. Ela é Babilônia, ela não é Babilônia. Certo? Por que ela é prostituta? Porque ela abandonou o seu legítimo marido. Ela abandonou o seu legítimo esposo. Certo? Ela se uniu com um amante, com o mundo. Escolheu o mundo em lugar de Cristo. A liderança dessa igreja. Mas lembre-se bem de uma coisa. Quem foi que fez a repreensão à nação judaica quando ela se transformou em prostituta ou remanescente? Foi o remanescente Isaías que levantou e mostrou o que aquela igreja havia se tornado, o que aquela liderança havia se tornado. Nós iremos nesse momento orar ao Senhor nosso Deus e logo iremos dar continuidade a essa mensagem para concluir o nosso estudo. Senhor nosso Deus, obrigado pelas suas bênçãos, obrigado por essa mensagem que foi apresentada. Que teu Santo Espírito leve aos corações de todos os teus filhos mundialmente, em nome de Jesus. Amém.